O ser humano sempre quis voar, sempre foi o sonho dele, sempre quis ver como é que, por exemplo, tantos animais voam, por que o ser humano não? Então isso sempre foi uma angústia dos seres humanos, uma das maiores angústias, não sei se você sabe. Como é que a gente sabe isso? Por todo o nosso trajeto, nas literaturas, nas obras, nos pensamentos, vira e mexe, os pensadores e os poetas sempre escreviam sobre isso, ou seja, por que o homem não voa? Porque a ideia do voo está muito ligada à questão da liberdade, do sonho, das conquistas. Então, justamente por isso, né, que vem sempre essa comparação. Bom, e como é que foi o nosso trajeto até hoje a gente conseguir voar? Vou te explicar agora. Olha, a ideia de voar, como eu disse, ela sempre foi antiga e a gente pode ver, por exemplo, na mitologia grega, né? A gente tem um exemplo ali da história de Ícaro, que cria asas, se aproxima do sol e as asas derretem por causa do material que eram feitas. Depois você encontra na literatura lá para 400 anos antes de Cristo, no Arquitas de Tareto. Você também o desenvolvimento, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, do pombo de madeira que foi feito. A pipa, aquela pipa que você empina pipa, não sei se você já empinou pipa, né? Na minha época era comum, mas a gente tem que explicar para quem é mais novo. Como se a gente fizesse umas folhas que a gente joga lá para cima e fica ali brincando, tal. Nasceu na China 300 anos antes de Cristo. Sabia que a pipa é muito antiga? Leonardo da Vinci criou várias invenções de metodologias de como voar. Se você tiver interesse, sua prova não pergunta, mas eu coloco aqui como citação Jean-Marie Le Bris, depois você pesquisa quem foi, John Joseph Montgomery, então tem vários exemplos. E próprio, né, balão de ar, que foi criado por um brasileiro em 1609, né, que foi o Bartolomeu de Gusmão, e também nós temos aí outro exemplo de voo, que foi o próprio dirigível, que hoje em dia a gente não usa tanto, mas durante alguns anos aí foi um objeto muito utilizado na aviação, mas era muito inflamável, então a gente deixa um pouquinho para o lado, que foi criado em 1852. Você tem duas referências aqui, que Santos Dumont e os irmãos Wright. Deixa eu te explicar uma coisa. Santos Dumont não foi o homem que inventou a aviação. Santos Dumont não foi o que fez o primeiro voo. Não fez. Eu, inclusive, vou mostrar aqui as datas para vocês. Datas oficiais, tá? Que saíram nos jornais da época. Então, não, infelizmente não foi. Porém, olha só, o Santos Dumont ele é fundamental para a aviação, por quê? Porque ele desenvolveu um jeito de voar onde você tinha uma certa autonomia e controle nas operações de voo. Sem isso, era muito difícil manter um avião estável. Então, ele foi fundamental na aviação, mesmo não tendo sido o primeiro. E outra coisa, Santos Dumont foi um baita inventor. Mas tudo que você parar para imaginar foi Santos Dumont que fez. Você não imagina a quantidade de coisas. A gente fica falando no raio da aviação e fica querendo ganhar isso nessa discussão. Não sei porquê, aonde que alguém ensinou isso. Mas tantas invenções que ele fez, a gente não dá valor. Por exemplo, ele quando ele voava, ele queria ter o controle do tempo que ele tinha. E até então, todos os relógios que tinham na época, eram aqueles relógios que tinham dentro, não sei se eu ainda tenho alguns assim, que eram aqueles que guardavam dentro do paletó, que você tira e tem ali a corrente, você olha aqui o relógio e depois você guarda aqui dentro do bolso. Só que ele estava ali, né, pilotando avião e não podia fazer isso, esse movimento, tirar as mãos do manche, do controle. Então o que ele fez? Criou um relógio de pulso. O Santos Dumont? O Santos Dumont criou um relógio de pulso. Não sei se você sabe. A única diferença é que nós utilizamos o relógio na parte da frente aqui do pulso, né, por convenção. Mas quando ele criou, a ideia original é que o relógio fosse na parte de dentro. Tá? Por quê? Porque enquanto ele estava ali pilotando, ele conseguia olhar e via que o relógio sem precisar mexer as mãos. Era essa a ideia, tá bom? Então o Santos Dumont foi um baita inventor. Depois você pesquisa aí todas as invenções que ele tem. E eu sinto pena da sua prova não perguntar sobre isso, porque tem muita coisa que a gente podia trabalhar, tantos exemplos que a gente podia utilizar, inclusive práticos. Vocês iam gostar bastante. Então pesquisa aí, mas eu tenho que me ater àquilo que o Enseja pergunta. Ele, dentro da aviação, o primeiro avião que ele criou e desenvolveu é o famoso 14 bis, que ele fez o primeiro voo dele, e isso foi noticiado, né, no jornal na época, foi lá em Paris, inclusive. Ele voou por 21 segundos e ele chegou a 200 metros de distância e chegou a 6 metros de altura. Foi um grande boom da época, tá? Qual que foi a grande vantagem? Foi uma aeronave que não precisava de impulso para voar. Eles tinham meios próprios para iniciar
e depois para chegar até o chão. Isso aconteceu na data de 23 de outubro de 1906. Bom, então ele não foi o primeiro, quem que foi? O primeiro voo, pessoal, oficialmente falando, aconteceu na data de 29 de junho de 1903, ou seja, mais de 3 anos antes do Santos Dumont, feito aí pelos irmãos Wright. E qual que é a grande vantagem? Além de eles terem sido os primeiros, o piloto ele controlava e mantinha a aeronave ali mais estável, então tinha uma grande vantagem. Enquanto o Santos Dumont fez ali um impulso por meios próprios, eles tinham ali o piloto ali controlando ali melhor. Então, pessoal, só que se você ver as imagens da época dos irmãos Wright, eles tinham que empurrar o avião para depois entrar rapidinho no avião quando ele ainda estava em movimento, para depois conseguir ali pilotar. Então era bem arriscado, mas foi o primeiro voo. Olha só, 1903, né? Então a aviação que a gente consegue hoje só tem 120 anos, um pouquinho mais. Então realmente a aviação ela tem pouquíssimo tempo na nossa história. E eles foram usados, né, em larga escala, os aviões, a partir da Primeira Guerra Mundial. E o pioneiro disso que produziu em larga escala foi a Itália, onde falou, se a gente fizesse avião e usasse para guerra, será que dá? Então, eles que foram os primeiros criadores, inclusive os primeiros aviões para guerra eram muito ineficientes. Mas, com o tempo, a gente viu que dava para fazer muito estrago, infelizmente. Então, e hoje? Hoje, nós temos mais de 30 mil aeronaves comerciais. Mais comerciais é aquelas que a gente paga para viajar de uma cidade para outra, tá? Que não é particular, é feito por uma empresa. A gente tem mais de 1.000 empresas só na aviação comercial e por dia nós temos mais de 250 mil voos. Você sabia dessa? Por dia mais de 250 mil voos. Então, e por que a aviação ela dizem que é segura, mas eu tenho medo? Como é que funciona isso? Pessoal, só para você ter uma ideia, mais de 250 mil voos comerciais, fora os particulares, todos os dias. É tão raro acontecer um acidente que até noticiam quando tem. E quando tem um acidente de carro, você vê nas notícias? Não, porque acontece o tempo todo. Mas a aviação, ela fez algo que, por exemplo, a gente devia ter nos carros. Sabe o que é? Toda vez que tem um acidente de aviação comercial no mundo, qualquer parte que for, eles param, analisam e, se for o caso, eles descobrem qual é o motivo sempre. Eles vão atrás, gastam o dinheiro que for para descobrir por que aquele avião teve algum problema. Problema pequenininho ou até mesmo problema grave. E se for o caso, eles param tudo, modificam tudo justamente para aprender. Mudam os meios de preparo, mudam a formação dos pilotos, sempre para todo mundo ter a maior segurança do mundo. Esses dias, né, inclusive eu estava vendo as notícias, apareceu aí um cara, um operador de aeronave e tal, que ele tinha como função lá arrumar uns parafusos lá dentro do avião. E ele não lembrava, ele não tinha certeza se ele tinha apertado ou não um parafuso desses que tinha. Aí ele falou lá com o chefe dele, falou, olha, eu não lembro se eu apertei um parafuso daquela aeronave. Tudo bem, pega lá o relatório. Pegaram o relatório, qual foi a aeronave que você operou? Puxa, eu esqueci de anotar. Tá bom, você lembra a empresa? Ah, a empresa eu lembro. Olha, entraram em contato com a empresa, mais de 1.200 aviões foram para o chão, ficaram em manutenção e revisaram os 1.200 aviões por causa de um parafuso. E apertaram na dúvida todos, só por causa da possibilidade daquele parafuso um dia dar algum problema daqui a 40 anos. Então, a aviação ela funciona de maneira muito segura, sempre de maneira preventiva. Além disso, há muitas camadas de segurança. Então, um avião, mesmo que ele tenha alguma falha, há tantas camadas de proteção e equipamentos redundantes. Então, para operar, para visualização, para comunicação, para aerodinâmica, há tantas camadas que mesmo que fale uma, fale duas, fale três coisas no avião, ele continua voando normalmente e a gente nem percebe que está ali dentro, tá? Então, o avião ele é realmente muito, muito seguro, não tem mesmo que se preocupar, é muito raro acontecer e a tendência é essa. Cada vez mais ter menos acidentes, a ponto aí que realmente, inclusive hoje, não sei se você sabe, mas o avião comercial, ele pode voar tranquilamente
pode levantar e pode pousar em segurança sem que precise de um piloto, tá bom? O piloto ele só está ali por causa de se acontecer algum problema onde ele tenha que operacionar. Agora, a grande maioria dos acidentes não está por falha técnica ou falha de equipamento, e sim pela falha humana. Então, o ser humano é a maior causa de problemas que nós temos na aviação. E o piloto ele só está lá para dar conforto para as pessoas, porque hoje em dia quase tudo é feito ali pelos computadores. Então, se precisar, o piloto está ali. Mas hoje, se as empresas um dia quiserem falar, olha, não precisa de mais piloto, os aviões vão voar e vão pousar sem atuação humana, eles podem aplicar isso hoje. Aliás, já há um bom tempo que poderiam. Só que realmente as pessoas vão ficar com medo, ainda não tem essa segurança com a tecnologia, mas um dia isso vai acontecer, tá? Não sei se estaremos aqui para isso, espero bem que sim, mas isso vai acontecer. A primeira empresa brasileira, né, e a mais conhecida hoje, é a Varig, né, que era uma empresa fantástica. Até os talheres eram acho que era de bronze, não sei se você lembra disso, aqueles copos de cristal, tinha toda uma comida gostosa. Enfim, quem viajou de Varig gostava bastante. Mas eram outras épocas também. Além disso, você hoje na aviação, você tem um avanço, né? Que antigamente nós utilizávamos os drones no começo mais para o uso pessoal, às vezes para filmar alguma coisa, ou até para trabalho, para filmar um evento, ou até para brincadeira e tudo mais. Mas a verdade é que hoje os drones estão sendo cada vez mais usados em guerra, de novo, assim como fizeram com o avião, estão fazendo também com os drones. A gente vê principalmente os drones do Irã na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Então você está vendo os drones sendo utilizados em quantidades enormes, carregando seus explosivos ali e acertando os soldados. Então, infelizmente, uma tendência aí que estão sendo usados para fins bélicos.